boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde o foco é empreendedorismo jurídico, voltado ao viés ambiental. Hoje mergulharemos um mundo onde o direito e a sustentabilidade se encontram. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos e vamos começar. Meu nome é Petrônio e vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo jurídico focado no viés ambiental. Está cada vez mais em ascensão quando se fala de ambiente, de sustentabilidade. Então, cada vez mais professores, advogados e empresários têm se envolvido em iniciativas visando proteger o meio ambiente e também incentivar práticas mais sustentáveis. Hoje temos duas presenças ilustres. Por favor, deixem-me apresentar a vocês o Dr. Selmo e o Sr. Edson Gonçalves. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. Petrônio, vamos começar com o Dr. Selmo. Ouvi muito bem falar do senhor, já falei ao senhor os bastidores, tenho que repetir. E eu gostaria que o senhor nos informasse um pouco sobre sua formação acadêmica e o lado do seu profissional voltado ao empreendedorismo jurídico. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de todos vocês, agradecer o convite de fazer parte de certa forma, de um podcast muito importante, tratando de um assunto realmente que nos deixa cada dia mais preocupados, e faz com que a gente lute realmente com o objetivo de trazer melhores condições, melhoramentos do meio ambiente. Eu me chamo Selmo Alves Santônio, eu sou advogado, trabalhista, previdenciarista, administrativista, sou advogado voltado para empresarial, sou bacharel pela Universidade Católica, sou especialista em advocacia geral, direito previdenciário, direito constitucional, e meu mestrado é voltado para a área de planejamento ambiental. Eu fiz o mestrado na Universidade Católica e a minha tese, realmente, o meu tema que eu escolhi desde o começo, desde o dia que eu fiz a seleção, foi falar de impactos ambientais, falar da responsabilidade das empresas, a responsabilidade administrativa, a questão da responsabilidade subjetiva e objetiva com relação à degradação do meio ambiente e seus processos de produção. Eu, na verdade, trabalhei muitos anos na Plumatex, uma empresa de colchões, trabalhei aproximadamente 17 anos como empregado, fui preposto muitos anos lá. E uma coisa que eu sempre me perguntava o que é feito com os resíduos sólidos aqui dessa produção? Como são descartados, se existe uma utilização, se a gente tem algum aspecto relacionado, qual é a preocupação ambiental que hoje o empresário tem quando ele produz alguma coisa. Todos nós sabemos, no momento que você produz uma água, uma caneca, um próprio aparelho celular, a gente fala, respectivamente, que esses produtos, eles degradam o meio ambiente. A gente precisa ter políticas que a gente traga dentro dessa produção. Eu costumo usar a palavra contrapartidas. A gente sabe que a gente minimiza os efeitos dos impactos ambientais, mas tudo que é produzido hoje degrada o meio ambiente. E na minha tese de mestrado, eu abordei muito a questão da logística reversa, que é um tema que poucos conhecem. Quando a gente fala de logística reversa, é você entender o que é que eu posso fazer se eu produzo e o que eu posso fazer para minimizar essa questão dessa produção. E aí eu crio uma ideia de que o colchão sustentável, o que seria o colchão sustentável. Eu sempre pergunto a todos vocês que estão aqui até assistindo o nosso podcast, o nosso convidado, vocês que estão entrevistando a gente, se você hoje casar, ou se você hoje quiser comprar um colchão novo, o que é que você vai fazer com o seu colchão antigo? Se ele não tiver utilidade. Você vou colocar na porta da minha casa, vou arrumar um lixão para colocar tal, e vou deixar lá, e vou descartar. Essa é a forma correta que você tem de descarte, como pneus, outros produtos. Por exemplo, vocês param no supermercado hoje, nós temos uma máquina da Heineken, e todas as cervejas da Heineken que são consumidas, as garrafas, elas são colocadas numa máquina. E aquela máquina, quando você coloca nela, ela tritura o vidro e ela transforma, na verdade, de certa forma, evitando que você descarte uma garrafa, que pode demorar até 1000 anos, se eu não me engano, para degradar, ou mais tempo, desculpa até se eu estiver errado, para ter essa condução. Então, eu sempre me voltei por essa área e hoje eu adoto e abarco nas empresas que eu advogo, eu como advogado atuante dessa área, essa preocupação ambiental, essa preocupação, o que fazer para poder melhorar, o que é que eu posso fazer para orientar o meu cliente, para educar o meu cliente. E na minha ideia, o Ministério Público daqui da Bahia, inclusive, ficou muito interessado com a minha tese e fui convidado a participar de algumas fiscalizações para explicar, de certa forma, como isso funciona na prática. Então, apesar de eu ser advogado, eu tenho um viés muito voltado para a área ambiental, que é um dos motivos que me apaixonou muito também ensinar direito administrativo. Trabalha muito com a questão dos danos ambientais, com a questão da responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual, tudo mais. Certinho? Pronto. Muito obrigado por ter falado sobre a sua trajetória, seus cursos, muito importante, de grande relevância. Agora também gostaria de falar com o senhor Edson Duarte, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E, por favor, fale para nós da sua trajetória, como foi que o senhor conseguiu se envolver assim no empreendedorismo ambiental? Tudo bem. Bom, eu sou advogado. Mas estou estudando mais. Mas durante
16 anos eu fiz leis, né? Que eu fui deputado federal. Então, inclusive, trabalhei muito na lei de resíduos sólidos, inclusive na logística reversa. Então, teve um papel decisivo. Sempre atuei desde muito cedo na militância ambiental pelo Partido Verde, onde eu sempre atuei. Fui ministro do Meio Ambiente, então estive ali na gestão da questão ambiental do Brasil, com muito orgulho, muita satisfação em ter alcançado ali como ministro bons resultados na área ambiental e mostrando que é perfeitamente possível garantir desenvolvimento do país. Nós alcançamos nessa época bons resultados na produção de grãos no Brasil, batendo recorde, ao mesmo tempo garantindo a preservação da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, combatendo os incêndios florestais, que, aliás, a Lei Nacional de Incêndios Florestais é de minha autoria. Então, eu tenho uma atuação nessa área ambiental e fico feliz de imaginar que, lá atrás, atuar na área do meio ambiente era militância. Hoje é empreendedorismo, hoje é visão de negócio, hoje é visão de mundo. Não só na busca por um mundo melhor, qualidade de vida que todos nós temos a obrigação de buscar, mas em diminuir danos, em diminuir riscos, diminuindo consequências para os negócios, tendo um olhar mais cuidadoso para o meio ambiente. Muito obrigado. Doutor Selmo, eu acho que seria uma falta de respeito da minha parte não comentar sobre a degradação do meio ambiente atualmente. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso e o que o senhor acha de políticas sustentáveis também, tendo em vista que a cada momento a gente vê notícias ruins, tristes sobre o Brasil. Eu queria saber a opinião do senhor sobre. Na verdade, lei, folha de papel e vontade todos nós temos. Na verdade, o que eu sinto maior falta é a praticidade. Como desenvolver, como colocar isso em prática. Não adianta você pegar o Instagram, você reclamar, você falar, mas de fato, o que é que você está fazendo para poder combater isso? Será que você está fazendo a sua parte também? Então, eu acho que tudo isso resulta numa questão também social, numa questão voltada também a uma consciência da própria sociedade. Hoje a gente fala muito de meio ambiente e degradação. Mas, de fato, será que a população está pronta para saber o que é degradação de meio ambiente e quais são as consequências? Será que, de fato, quando você está no seu carro trafegando, você abre a janela do carro e joga uma garrafa, será que você está prejudicando o meio ambiente? Eu acho também que isso é uma questão de educação, certo? Ele sabe muito bem disso, mais do que eu, certo? Como militou na área, trouxe projetos de lei e ele sabe quais são as grandes dificuldades que nós estamos aqui. No momento que você insere isso, contextos, formas de solução, como é que isso vai ter aplicabilidade? Então, acho que isso quando você traz um tema desse, tem uma série de fatores que podem estar ali adstritos. Certo? Esse é o meu posicionamento que eu tenho. Muito obrigado. Muito obrigado por responder. E agora eu queria direcionar para o senhor Edson. O senhor é diretor da Quinto Energy, né? É uma empresa de energia eólica. Então, gostaria de saber como o seu empreendedorismo voltado à produção de energia eólica tem influenciado as pessoas a práticas de meio ambiente, né? Práticas sustentáveis. Eu vou dizer que eu tenho a felicidade de trabalhar na causa em que eu acredito, né? Que é quando você trabalha com energias renováveis e, no nosso caso, com usinas eólicas e solares e também agora com a possibilidade da produção do hidrogênio verde, que é uma matriz, uma alternativa aos combustíveis fósseis, para mim me dá muita satisfação em saber que eu estou ao mesmo tempo trabalhando e ajudando a construir um mundo mais sustentável. Só que pensar em empreendedorismo, pensar em empreender alguma coisa, tudo aquilo, qualquer coisa que venhamos a pensar, é preciso pensar na sua sustentabilidade. Hoje nós estamos passando por um mundo de transformações. As mudanças climáticas, elas estão imprimindo mudanças muito radicais na qualidade de vida, nas nossas condições de vida, e nos nossos negócios. Então tem turismo, por exemplo, comprometido hoje porque ele já está faltando ar, porque a desertificação está avançando, porque a temperatura aumentou, porque a neve subiu. Então nós temos um impacto muito grande hoje na forma de fazer negócio, de produzir, por conta das mudanças climáticas. Então todo e qualquer negócio hoje é preciso pensar na relação com o meio ambiente. Tanto do ponto de vista da sustentabilidade do negócio, né, do seu alcance social e ambiental,
mas também no compromisso que todos nós precisamos ter com o meio ambiente. Então, é um compromisso de todos. A empresa que eu trabalho, ela está ajudando a construir e evoluir uma matriz mais sustentável, avançando no Brasil na sua produção em energias renováveis, e acreditamos que com isso vai fazer com que o Brasil se torne mais competitivo no cenário internacional, fazendo com que tudo aquilo que a gente possa produzir seja cada vez mais verde, que a nossa energia seja cada vez mais renovável. Muito obrigado pela resposta. Dr. Selmo, diga-se de passagem, uma carreira invejável de muitos anos, presumo eu. Eu queria saber como o senhor viu o futuro do empreendedorismo jurídico ambiental. Na verdade é o seguinte, eu sempre entendo, a gente sempre tem aquela esperança, né? Aquela expectativa de que coisas melhores tragam resultados também melhores, né? Nós apostamos muito sobre a questão da própria educação, as próprias séries iniciais, certo? De escola, tudo, as séries iniciais em si, com aprendizado do que é meio ambiente. Eu lembro da época quando eu estava na escola, que a gente plantava, a gente entendia como é que funcionava. Eu entendo hoje que isso tem perdido um pouco a essência, né? A questão, quando meu filho chega em casa, que fala, papai, plantei, fiz isso, aquilo. Então, tudo isso veio no começo muito satisfatório. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a consciência se criou, na verdade, de fato. A gente tem hoje, realmente, empresas sustentáveis no Brasil, que adotam a questão da própria sustentabilidade, madeira sustentável, material sustentável, sempre buscando contrapartidas para a gente tentar, de certa forma, minimizar. Eu tenho esperança, porque eu sou brasileiro e acho que todos nós precisamos ter esperança. Eu tenho esperança de que as coisas melhorem, eu tenho esperança que a sociedade em si crie uma consciência, que você não chegue depois de uma eleição, veja a quantidade de papel jogado fora na rua, porque isso, de certa forma, degrada o meio ambiente. Eu acho que isso tem que partir também de uma questão da própria educação, porque você colocou o ponto políticas públicas, isso é muito necessário, mas eu tenho esperança de que a gente consiga, assim, caminhar e que a gente consiga arduamente lutar sempre por esses objetivos, porque o meio ambiente precisa da gente. E a gente sabe o quanto a gente vai precisar lutar mais e mais para que a gente consiga construir um futuro ainda melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Falamos com uma pessoa de vasta experiência, também estamos falando aqui com outra pessoa que tem uma vasta experiência, das pessoas que estão voltadas para lutar pelo meio ambiente, por sustentabilidade. E também gostaria de saber do senhor Edson, o que é que o senhor espera do futuro quando se fala em meio ambiente, né? Falamos muito de conscientização, de aprender desde pequeno também a como proteger o meio ambiente onde a gente vive. E quais são as suas expectativas para o futuro no que diz respeito ao meio ambiente? Será que tem algum desafio muito grande para poder alcançar essas expectativas? Olha, ao tempo em que eu também tenho o otimismo dessa nova geração, né, como vocês, por exemplo, vocês são futuros advogados e estão aqui discutindo sustentabilidade. Até porque o direito ambiental certamente estará sendo chamado a todo momento pela importância que ganha no mundo dos negócios. Mas eu ao mesmo tempo, fico muito preocupado. Nós avançamos muito na degradação do meio ambiente. Nós passamos do ponto. Então, hoje, nós estamos já pagando um preço muito caro, né? As tragédias ambientais, elas estão sucedendo com uma velocidade cada vez maior, num tempo cada vez mais curto, em todo o planeta, em todos os cantos do mundo. Regiões secas, cada vez mais secas. O interior da Bahia, nós que estamos aqui na Bahia, o semiárido está avançando pelas regiões subúmidas secas, que é o entorno do semiárido, que é uma região altamente produtiva. Essas regiões estão ficando muito secas. E o interior do semiárido baiano, que significa 2/3 da Bahia, está virando uma situação de desertificação, que é o que nós chamamos de região árida, e isso praticamente inviabiliza a vida das pessoas nesse lugar. A situação é muito grave no interior do Nordeste, mas é grave no litoral, na Amazônia, no Cerrado, em todas as regiões, como no ambiente urbano. As temperaturas cada vez mais altas, batendo recorde a cada momento, chuvas intensas e concentradas, como ocorreu no Rio Grande do Sul. A despesa hoje, os prejuízos advindo de tragédias ambientais são astronômicos, já superam as guerras. Então, tudo isso é muito, muito grave, porque também está custando vidas humanas. E nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento como indivíduos, nosso comportamento como sociedade, e precisamos dar o exemplo urgentemente para reverter essa curva, ou pelo menos amenizar o tamanho da tragédia. Isso é um dever de todos, e vocês, jovens,
que estão tendo essa oportunidade numa faculdade como essa. É um grande exemplo, eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Pronto. Obrigado. Agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Na verdade, é um pedido a cada um de vocês. Que mensagem vocês deixariam para as pessoas que estão começando agora, que querem se envolver nessas práticas sustentáveis? Senhor, a mensagem deixa o seguinte, o meio ambiente precisa de ajuda e precisa de respeito. Eu vou falar muito voltado para do direito como advogado, e o que me fez eu chegar até um mestrado em planejamento profissional, mestrado profissional em planejamento ambiental. O que me trouxe foi a questão da curiosidade e da questão do aspecto de saber que nós temos a legislação FAR, nós temos muitas legislações, tem direito mineral, tem direito das navegações, tem vários que mexem com o meio ambiente. E às vezes a pessoa acha que o meio ambiente é só resumido, única e exclusivamente a ambiente, sem ver os contornos dos contextos. A mensagem que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: abrace o meio ambiente, aprenda o que é meio ambiente, entenda o que é direito ambiental, e a partir daí eu tenho certeza que vocês vão ver como isso pode trazer vários frutos para a vida de vocês profissionais, independentemente da carreira que vocês exerçam, porque o meio ambiente precisa da gente. Veja o que aconteceu em Mariana. Eu escrevi um artigo, né, Mariana, quando estava no mestrado, e você vê que a Mariana tem, o caso Mariana, tem uma omissão, não só da Samarco, mas uma omissão do próprio Estado. O Estado foi omisso. Será que de fato o Estado fiscalizou? Será que vocês, como futuros operadores do direito, como futuros servidores, como é que vocês vão atuar nesse caso? Então, assim, de fato, o respeito ao meio ambiente, a mensagem que eu tenho para dizer é essa. O ambiente é lindo, o Brasil é lindo, e a gente precisa conservar aquilo que a gente tem mais de bonito no mundo, principalmente a nossa Amazônia, né? É altamente degradada, desrespeitada, que é um objeto, é um troféu, na verdade, mundial, é um troféu mundial. Não acho que todo mundo só tem interesse em defender, não. Existem outros interesses ali envolvidos, certo? Sim, bem. Bom, o exercício pleno da cidadania, né? Uma vida solidária, de compaixão, é uma vida voltada para o combate ao desperdício, consumir o que de fato precisa. O mundo não sustenta o modelo de consumo que nós temos hoje. Quantas pessoas não passam fome no mundo, enquanto alguns têm muito além do que precisam? No dia que tivermos, todos nós, uma vida regrada ao que de fato nós necessitamos, combatendo o desperdício, não jogando tanta coisa fora, o que se joga fora de alimentos daria para alimentar a população mundial. E isso dói, porque fome dói. E dói principalmente saber que ao tempo que se desperdiça, se esgotam os solos, derruba-se floresta para criar mais gado, porque tem que ter mais carne para alimentar as pessoas que querem comprar mais, o que não significa consumir mais. Então precisamos urgentemente ter uma vida exemplar, e isso depende de cada um de nós. E por outro lado, uma vida cidadã, de cobrar políticas públicas. O Brasil, como disse o nosso companheiro professor, tem boas leis, é uma das melhores legislações do mundo. Se nós aplicássemos 50% do que nós temos, seria já uma revolução no país. Mas isso depende de cada um de nós, de cobrarmos, de termos um comportamento na hora de votar, de ir votar, escolher bem e cobrar depois, e fazer com que nossa vida seja mais coletiva e coletiva pelo exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença dos senhores mais uma vez. Enfim, acho que acabou. Se dependesse de mim e de meu amigo Petrônio, eu tenho certeza que esse podcast duraria um dia inteiro. É um assunto que eu particularmente gosto muito também. Curta, comente e compartilhe você que está assistindo esse podcast. Gostaríamos de agradecer o patrocínio do curso do professor Jardel Alencar, Expressão do Poder. E é isso. Muito obrigado pela presença. Gostaríamos de agradecer a vocês. E merecem palmas, palmas, gente, para ele. E para vocês também, por exemplo. Muito bom. Desafio muito grande, mas com vocês dois, não tem para fluir naturalmente. Não é toda nossa. Ainda assim, do patrocínio do Dr. Selmo, né? Diga-se de passagem também. Muito obrigado. Obrigado. Ah, bom.